começar a brincadeira agora, né? Agora quem vai falar vai ser eu, né? Vou falar mais que a amiga do leite, mais que vendedor de feira agora. Tá? E aí, o que vocês acharam do que vocês leram? Quem quer falar alguma coisa assim, tipo, eu achei interessante, eu achei curioso, eu... Alguém quer Achei falar alguma cansativo. coisa? Eu achei novidade. Cansativo, não, eu não gosto dessa coisa de cansativo. Achei cansativo, porque esse é muito longo. Eu não estou perguntando disso, estou perguntando o que foi que trouxe de informação nova para você. Eu Interessante. achei interessante, professora. Tá. O que você achou interessante? O que mais que chamou sua atenção aí nesse texto? Nesse texto, no primeiro aqui, nesse texto me chamou a atenção. Calma aí. Neste daqui, ó. Esse daqui. Do quê? Me chamou a atenção. Como eu disse. Dessa foto. E o que tem essa foto que chamou a sua atenção? Essa foto me chamou a atenção sobre esses negócios aqui que eles estão fazendo. E Mas quem é que está fazendo esses negócios aí, Luna? o nome disso? Não. Quem que está fazendo? Quem que tá fazendo São quem? as crianças, né? Crianças, né? Que loucura, né? Quer dizer, então, que a gente vai falar um pouco de... A gente vai falar de industrialização, de crescimento urbano e vamos falar de trabalho de criança. Caramba, o que mais? Quem que mais quer falar alguma coisa que o texto chamou a atenção? Ninguém? Vocês vão deixar tudo para eu falar mesmo. É isso mesmo que eu estou entendendo. Né? Você queria entender isso, Luana? Nós vamos falar um pouco disso também. Até setembro tem chão, hein, Dani? Até setembro tem chão. E o nome é bonito. Nossa, só você para me fazer esse comentário que o nome é bonito. Industrialização tardia. O que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Sim ou não? Não? Então tá bom. Bom, a gente falou já um pouquinho lá no volume 2, né, sobre urbanização, o que é o processo de urbanização, né? E a gente viu que o processo de urbanização ele está relacionado, né, ao processo de crescimento populacional, né? Está relacionado à industrialização, não é isso? Taxa de mortalidade, enfim, né? Tem toda uma conta a se fazer quando se fala em urbanização, né? Em crescimento populacional e urbanização. Então, a gente já vem entendendo alguns conceitos para a gente chegar nesse. E a gente vai falar um pouquinho mais também no volume 4. A gente vai se apropriar de mais em conteúdos, então, no volume 4. Tá? Eu vou compartilhar a tela, porque a gente vai trabalhar hoje com o livro. Vou pôr vocês do outro lado da tela para me ajudar. Então, quando a gente fala em urbanização... Sabia que pode escrever também. Como é que é, Taqueda? Aí também pode escrever aí também. Pode, mas na teoria eu não vou escrever. Na teoria eu só vou falar agora. Vou falar mais que perante em fim de feira. Então, é assim, ó. Quando a gente fala em urbanização, nós estamos falando desse processo de crescimento e de desenvolvimento da cidade, tá? O processo da urbanização começa no século XIX, lá na Inglaterra, quando começa a surgir as atividades que não eram realizadas apenas em ambientes rurais, né?
Ou seja, começa-se a industrialização lá na Inglaterra no século XIX, tá? Mas o que é importante a gente ressaltar é que a industrialização não começa só lá na Inglaterra, né? Mas nem todos, quer dizer, outros países também acompanham a Inglaterra na evolução. A Inglaterra dá o pontapé inicial, sabe quando vai começar jogo de futebol? Que alguém tem que chutar a bola para começar o jogo, né? Então, a Inglaterra faz isso. Ela dá o primeiro pontapé no processo de urbanização e industrialização, e outros países também vão acompanhando ela, só que nem todos os países se urbanizaram ao mesmo tempo e da mesma maneira que foi na Inglaterra, tá? No continente europeu, quer dizer, na região da Europa, Itália, França, Portugal, naquela região aí europeia, os países que se desenvolveram primeiro foram os que começaram a se industrializar, né? Os países que primeiro se industrializaram foram os primeiros a se urbanizar, né? Que acontece a partir da metade do século XIX também, né? Então, um começa no início do século XIX, o outro no meio do século XIX. Então, vejam que o século XIX é um século muito importante para o processo de urbanização e industrialização. E aqui no Brasil, o processo da urbanização, ela acelera, ela já iniciou, mas ela dá o maior movimento da urbanização aqui no Brasil é no século XX, mas lá perto de 1970, tá? Em que a população brasileira passa a se concentrar na região das áreas urbanas, saem das áreas rurais e vêm para as áreas urbanas, ok? Mas isso acontece em virtude da industrialização, né? Nesses casos, a gente pode perceber que esse processo que a gente está falando de urbanização está diretamente relacionado, sim, ao processo de industrialização, tá? E esse processo de industrialização, ela tá relacionada à modernização da produção. Ou isso quer dizer o quê? Novas técnicas, novas tecnologias que fabricam os produtos, tá? Vamos imaginar que até esse processo da industrialização acontecer, a alimentação, né, o modo de vida dessas pessoas era basicamente, como é que eu posso falar? No campo, né? Então, a alimentação era mais natural, vamos colocar dessa forma, mais simples, né? Quando se inicia o processo de industrialização, quando se aumenta a produção de novos produtos, se investe em tecnologia, aparecem novas técnicas, né, de modernização, enfim. Quando a gente começa a olhar para o processo da industrialização, a gente também começa a olhar um pouco para a alimentação dessas pessoas. Que até então, essas pessoas viviam, por exemplo, de uma alimentação mais saudável. E aí começa-se também a aparecer os produtos industrializados. Vejam que a industrialização, ela não está envolvida só com o processo de urbanização, né? Mas ela também vai começar a mexer com o cotidiano das pessoas, né? Até metade desse século XIX que a gente está falando, as pessoas trabalhavam basicamente com agricultura. E aí, quando se melhora o processo de tecnologia... Só um minutinho, turma, só um minutinho. Então, voltando, turma. Então, quando a gente fala em urbanização, a gente fala em industrialização, a gente está falando de movimentar o dia a dia dessas pessoas que moram na cidade. Então, até esse momento da industrialização, da urbanização, as pessoas, na sua grande maioria,
viviam no campo e sobreviviam do campo, sobreviviam da agricultura, né? Então, a partir do momento que se moderniza a agricultura, que se melhora o processo, as tecnologias e as técnicas dentro das indústrias, essas pessoas acabam sendo substituídas lá no campo, precisam de emprego e migram para a cidade. E esse que é o processo da urbanização e da industrialização. É por isso que eles, quando a gente fala disso, a gente está falando de duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, se a gente está falando que no século XIX acontece esse processo, essa revolução industrial, que a gente chama de revolução industrial, né? No século XIX começa a iniciar a revolução industrial, é justamente por isso as pessoas acabam saindo do campo, porque as técnicas no campo mudam, ficam modernas, né? E precisam de trabalho. Se precisam de trabalho, elas precisam para a cidade. É na cidade que elas vão encontrar trabalho. E aí, ao mesmo tempo, na cidade também se capacita melhor essas pessoas, novas técnicas, novas tecnologias, modernização das indústrias. Então, esse processo de modernização acontece no campo e na cidade. Tá? Para ficar bem claro isso que a gente está falando. De uva também, você não gosta de uva? Deixa eu vovó. Então, turma, aí a gente tem a primeira imagem. Essa primeira imagem é de uma colheita automatizada. É isso que eu estou falando, né? Lá no campo, as pessoas faziam isso tudo manualmente, né? Antes da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, aparecem tecnologias, aparecem técnicas, aparecem novas formas de fazer colheita, por exemplo, né? Que é esse carrinho, com esse caminhãozinho. Então, o carrinho faz a colheita e joga para o caminhão, né? Então, qual que é imagina que esse caminhão e esse carrinho que estão aí, esses dois automóveis que a gente está vendo, ela substitui talvez, porque eu não tenho essa informação, a mão de obra de 10, 15, 20 pessoas. Então, 10, 15, 20 pessoas perdem os seus empregos para a Revolução Industrial. E precisam ir trabalhar em outro ambiente. Então, saem do campo e vão para a indústria. Certo? Até aqui, o que eu falei, faz sentido para vocês? Faz sentido? Se eu não faz sentido para alguém, pode falar. Agora é a hora. Tá? Então, vamos lá. Próxima página. Aí. Então, se a gente tem a industrialização, a modernização no campo, na agricultura, a gente automaticamente vai ter a industrialização, a modernização na produção, na indústria, tá? E é isso que essa página vai falar para a gente, da industrialização da produção, né? Então, vejam que eu já falei isso, eu vou repetir mais uma vez para ficar bem martelando na cabeça de vocês. Então, a urbanização acontece por dois motivos. A primeira é a industrialização da cidade, tá? E a segunda é a mecanização do campo. Então, mecanização do campo significa aparecem ali para eles alternativas mecânicas de trabalho. Eles não precisam mais da trabalho braçal, do trabalho do homem, né? E aí esse homem vai para a cidade trabalhar nas indústrias, certo? Então, novas tecnologias de plantio e de colheita diminui a necessidade de se ter um monte de trabalhador rural, de um monte de trabalhador no campo, certo? Uma máquina vai fazer o trabalho de 10, 15, 20 pessoas. Então, volto a dizer, essas pessoas saem do campo e vêm para a cidade procurar trabalho, tá?
Em contrapartida, o campo perde muito trabalhador, mas a cidade ganha muito trabalhador, certo? Então, as indústrias começam a criar novas oportunidades de trabalho e de moradia para as pessoas que estão saindo do campo para cá. Então, é exatamente aí, neste processo de industrialização industrialização da cidade e mecanização do campo, é que a gente começa a falar do processo de urbanização e de industrialização. É aí que os dois assuntos vão se casar, é aí que os dois assuntos vão fazer parte um do outro. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, o processo, esse processo de crescimento e de desenvolvimento da cidade passa a acontecer em todo o mundo. Então, a partir da Segunda Guerra, todo o mundo, todos os países do mundo passam por esse processo de crescimento e desenvolvimento das cidades, né? O processo de urbanização. Aí os países menos desenvolvidos nessa época, que é inclusive o caso do Brasil, começa um processo, começa a correr atrás desse prejuízo, né? Começa a correr atrás desse processo, começa aí, então, começa um processo muito rápido de crescimento dos espaços urbanos, ok? O que eu quero chamar a atenção para vocês nessa página é essa foto aí, que foi até a foto que a aluna falou que foi a foto, o que mais chamou a atenção dela, né? Que são crianças trabalhando numa fábrica de algodão em Massachusetts, tá? Então, nesse período da história de urbanização e industrialização do mundo, né, as crianças trabalhavam. E aí eu quero que vocês pensem num paralelo, qual é a nossa realidade hoje, né? A realidade hoje é assim, criança não trabalha, igual a música que tem lá, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Então, criança hoje não trabalha no Brasil, né? É proibido, né? Por lei. Existem, sim, os projetos de jovens aprendiz, de estágio, mas isso sempre a partir dos, acho que 14 anos, se eu não me engano, né? Mas hoje trabalho infantil é proibido, tá? E naquela época, uma criança era, sim, uma mão de obra, né? Era possível, sim, que uma criança trabalhasse, tá? Tudo bem até aqui, turma? Sim, Sim? Alguém tem alguma coisa para perguntar? não, Não? não. Ok. Então, como o processo de revolução, industrialização, né? Revolução industrial, que eu quero dizer. Então, o processo da mecanização do campo, da industrialização da cidade acontece aí no século XIX. Hoje, né, segundo a ONU, né, o número de pessoas que vivem nas cidades é superior ao número de pessoas que vivem no campo. Tá? Isso para a gente é muito claro, né? Até porque se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, se a gente, o que eu acordo, o que eu tomo de café da manhã? Ah, eu tomo leite. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tomo leite, eu como, né, cereal com leite. Vou pegar cereal com leite. Aí eu tomo, sei lá, um Yakult, aí como sei lá, um pedaço de queijo. Tudo isso que a gente falou é industrializado. Então, o leite hoje vem dentro da caixinha, pasteurizado, é um processo de industrialização. O cereal é do milho? Pode ser do milho, mas existe um processo de industrialização para o cereal, que é aquela cor, aquele formato, aquele gosto, né? O queijo, ele pode ser feito dentro no quintal da casa de alguém? Ah, até pode ser, mas isso aí é muito pequenininho, é uma parcela muito pequenininha. Então, o queijo também é industrializado, né? Então, se a gente olhar para a nossa rotina, pasta de dente é industrializado, shampoo industrializado, né? Então, se a gente olhar para a nossa rotina, tudo que envolve
o nosso dia a dia é muito industrializado. Poucas as coisas são de que vem direto da agricultura para nossa casa, né? Certo? Então, se a gente olhar o processo de revolução industrial, a gente tem uma grande maioria das pessoas morando nos centros urbanos, não, né, afastadas dos centros, dos campos, né? E a gente vive até hoje dependente desse processo da revolução industrial. A gente até hoje convive com produtos industrializados, certo? Até aqui, está tudo fazendo sentido? Falei muita coisa? Não? Então é assim, ó. Nós temos aí 5 minutinhos para o intervalo, né? Eu vou, então, liberar vocês um tiquinho mais cedo. Aí, quando a gente voltar 4h05, a gente já volta com... a gente vai continuar falando de crescimento urbano, né? Aí eu vou mostrar para vocês um mapa interativo, que a gente vai dar uma olhada aí desde 1960, 70, até 2030, como que vai ser o crescimento nas cidades, nos centros urbanos. A gente vai dar uma olhada nesse site, é bem legal. Depois eu disponibilizo o link para vocês, se vocês quiserem, tá? Então, vamos, não tem probleminha aí, 4 minutinhos antes, vamos para o intervalo. Aí, quando a gente retorna e a professora fala mais que é a Ferante de novo, tá? Até daqui a pouco.